Graça e paz, amados. Bem-vindos ao Rema 365, esse devocional diário que tem trazido muita instrução e bênção para as nossas vidas. Nesse dia nós queremos falar um pouco sobre o livro de Isaías, os capítulos 15 até o capítulo 20. E queremos abordar o tema Esperança Futura. Por que Deus nos inspirou a escolher esse tema de esperança futura? Às vezes nós nos deparamos na Bíblia com alguns textos que têm um pouco de dificuldade de interpretação. E esse grupo de capítulos, do capítulo 15 até o 28, inclusive, do livro de Isaías, fala de um período de juízo, de sentenças de juízo que Deus estabeleceu por causa da desobediência dos povos. Deus estabeleceu juízo sobre o povo de Israel, mas também sobre os povos que levaram Israel a pecar. E aí a gente pode destacar Moabe, Edom, Damasco, Egito, Síria, Etiópia. Então esses povos, eles tinham sido sentenciados, vamos dizer assim, a ter um juízo por causa das suas escolhas. O juízo de Deus não é a sua perfeita vontade, mas de acordo com a escolha das pessoas, isso pode afetar o seu futuro. O juízo pode chegar quando existe desobediência. Porém, existem várias vezes uma expressão aqui nesse texto, nesse grupo de textos, que é naquele dia. E isso me chama muita atenção, porque quando ele está falando naquele dia, ele está falando do tempo do reino milenar. O tempo em que Cristo será o governante do mundo, vai assentar de novo no trono de Davi e será estabelecido como o rei da terra. E neste trecho, nós encontramos várias vezes se repetir essa expressão. Por exemplo, capítulo 15 falando sobre Moabe, no capítulo 17 falando sobre Damasco, no capítulo 18 falando sobre a Etiópia e no capítulo 19 falando sobre o Egito. Esses povos tinham dois caminhos a seguir. Deus estava demonstrando que se eles seguissem aqueles caminhos de adorar outros deuses, de desonrar a Deus, eles teriam juízo. Mas haveria um dia, então, naquele dia. E eu quero destacar para vocês Isaías 15, versículo 5, que diz: Então um trono se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará com fidelidade um que julgue, busque o juízo e não tarde em fazer a justiça. Ele está se referindo ao Messias, ele está se referindo a Jesus, que irá sentar novamente no trono de Davi para governar as nações. Mas ele fará isso de uma forma justa, de uma forma correta, não mais como os reis da terra fazem, porque os reis da terra são homens e podem falhar no seu juízo. Mas o juiz justo, o rei dos reis, vai se assentar no trono de Davi. E aí ele começa a dizer que naquele dia, esses povos que um dia tinham desprezado a Deus, estavam adorando outros deuses, naquele dia eles iriam honrar o Senhor, iriam receber o Senhor Jesus como o seu próprio rei, e Jesus como vai reinar 1000 anos na terra. Essas pessoas, esses povos, também farão parte desse reino. Então há uma grande esperança, por isso que nós estamos falando sobre uma esperança futura. Ainda existe tempo para o arrependimento. Deus sempre é um Deus misericordioso. Ele sempre estendeu a sua mão de arrependimento e de misericórdia para com as pessoas. E por causa disso ele está dizendo, olha, naquele dia haverão homens de todos esses povos, povos, línguas e nações se dobrarão ao nosso Deus e reconhecerão que Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Curta aí esse vídeo, compartilha, faz aí o seu like e abençoa outras pessoas. Deus abençoe vocês, amamos vocês em nome de Jesus.